Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu achei incrível enquanto eu li a palavra de Deus. É uma passagem muito conhecida que se encontra em Mateus 9, versículo 9 até o 13. Esse trecho fala sobre uma das coisas mais difundidas, que é quando Mateus foi chamado para ser discípulo de Jesus. Ele começa falando que Levi, que é o outro nome do Mateus, ele fazia a sua função, que era cobrador de impostos. Uma profissão que não era nada bem vista naquela época. É como hoje nós vemos os políticos. Nós generalizamos e falamos que todos têm os seus defeitos e cobrador de imposto ninguém gostava. Afinal de contas, era ele responsável por pegar dinheiro do povo e levar até o rei, até aquele que governava. Então, um cobrador de impostos foi chamado por Jesus. E Jesus o chama e ele repentinamente diz, que a Bíblia diz, ele levantando-se, o seguiu. E aí Jesus aproveitou aquela chance, porque ele pegou alguém que estava teoricamente num cargo que ninguém gostava e provavelmente viu uma oportunidade de outros daquela situação serem alcançados por ele. Então Jesus vai, como diz a Bíblia, que estando na casa de Levi, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que Jesus, que vinha fazendo coisas incríveis, vinha fazendo sinais incríveis, que havia ensinado ao povo no Sermão do Monte, do versículo 5 ao 7 de Mateus, coisas grandiosas, agora se senta com pessoas que a própria Bíblia deixa claro que eram publicanos e pecadores, que tinham erros evidentes a todos? Obviamente que os mestres da lei, aqueles que liam a palavra, liam a lei por muito tempo, acharam aquilo um escândalo. Como um cara que busca ser puro o tempo todo se senta na mesa de impuros? Por que isso? E aí Jesus diz algo incrível. Ele responde: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E ele completa com algo que é incrível. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo deixa claro que ele veio cumprir a profecia de trazer para si aqueles que querem se arrepender dos seus erros e querem uma salvação. E que os pecadores ou os doentes é que precisam ser corrigidos, apresentados e tratados, e não aqueles que já estão sãos. E se formos parar para pensar, todos nós temos alguma doença a ser tratada por Jesus. Mas eu quero dar foco nesse momento ao trecho que ele fala: ide, porém, e aprendei o significado: misericórdia quero e não sacrifício. A referência desse texto está no livro do profeta menor Oséias, capítulo 6, versículo 6, que assim diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Naquela época era natural você prestar o seu culto através de animais, que você fazia o sacrifício expiando pecados e outras situações. E isso deixa muito claro também hoje em dia como nós praticamos o nosso culto a Deus. Muitas vezes achamos que o mais importante é estarmos diariamente em templos, levando o nosso dízimo, a nossa oferta financeira, prestando o nosso culto em adoração e estando naquelas horas que ficamos no templo do Senhor. E esquecemos aquilo que o Senhor deseja. Deus deseja misericórdia. Deus deseja a nossa atitude de amor, a nossa atitude de perdoar, levar o Evangelho. Os mestres da lei daquela época não viam assim, e eram grandes estudiosos do que havia escrito, mas não colocavam em prática. Não viviam um Deus ativo e vivo. Isso deixava muitas sequelas, porque aqueles que precisavam, que eram os doentes, não tinham assessoria, não tinha alguém que fosse até eles. E Jesus deixa muito claro que, assim como foi dito em Oséias, devemos aprender que Deus quer mais de misericórdia e menos sacrifícios, menos ofertas nossas. Deus quer menos individualismo nosso com Deus e mais coletivo. Ele quer mais comunhão, ele quer mais atitudes de amor nossa. Então fica um desafio. Será que temos sido apenas cristãos que buscam a Deus somente por nós?
Ou estamos em um relacionamento com Deus para ter misericórdia com o próximo e amá-lo? Deus te abençoe. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Um Pouco Mais do Evangelho. Eu espero que você tenha gostado e eu te faço um convite a deixar um comentário sobre aquilo que você acha que pode melhorar ou sugestões de novos temas ou conversas. Também queria lhe pedir que você deixasse um like no vídeo se gostou, se inscrevesse no canal e principalmente compartilhasse, porque é importante não que o canal cresça, mas sim o nome de Jesus Cristo, então que outras pessoas possam aprender sobre o próprio Jesus e o Evangelho dele. Tudo bem? Fica com Deus e que Ele te abençoe.